Muito bem, mais uma vez nós estamos reunidos para estudando o Livro dos Espíritos. Hoje é segunda-feira, 7 de junho de 2021, e nós estamos no livro terceiro, onde tratamos das leis morais. E nós estamos dando continuidade à lei de destruição, que é o capítulo 6º. Apesar da lei de destruição ser a quinta, né, numa sequência de 10, como nós podemos ver aqui agora, né? O capítulo 2 é a lei da adoração, nós já estudamos, a lei do trabalho igualmente. Também estudamos a lei de reprodução, ou da reprodução, lei da conservação, e agora nós estamos na lei da destruição. É metade do que é as 10 leis divinas, ou leis morais, ou leis naturais, né? É a receita para a felicidade, tá? Como a gente já discutiu, como a gente já comentou. Se nós nos colocamos nos trilhos dessas leis, seguramente nós vamos estar aproveitando o máximo a nossa experiência aqui, ou seja, nos pautando cada atitude, aquilo que nós formos fazendo, né, caminhando ao longo dessa existência, se a gente tiver pautado nessas leis, assim, é sucesso garantido para que a gente possa aproveitar bem esta encarnação. E não é nada difícil. Se a gente for, como nós estamos estudando, a gente percebe que não é difícil a gente seguir essas leis, porque elas são muito lógicas, como os espíritos sempre nos falaram, né, ou já nos disseram. Isso está no nosso interior, isso está no nosso inconsciente, portanto não é novidade. A gente sabe o que é certo, o que é errado. A questão é seguir ou não essas leis. Bom, ficou uma para trás, porque nós estamos na lei de destruição, no capítulo 6º, que para fechar o item 4, que trata das guerras. Então, acabou ficando para trás por um descuido meu, né? E a questão 745, o que devemos pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Então, alguém que faz assim, promove guerra para que possa tirar algum proveito. Eu me lembro muito bem de uma revista em quadrinhos, acho que muitos de vocês já conhecem, chama-se, né? Porque ainda é publicada, Asterix. E um dos episódios era assim, Asterix e a Cisânia. Cisânia é essa discordância, né? Então, para que os romanos, na história, eles colocassem eles queriam destruir os gauleses, né? E eles não tinham como, porque eles eram muito unidos. Eles conseguiram uma pessoa que fosse lá plantar a cisânia no meio deles, para destruir aquilo. Então, aquilo é uma historinha, história em quadrinhos, mas tem muito disso, dessa guerra, né? Suscitar a guerra para tirar algum proveito. Então, esse elemento era justamente isso, alguém que ia lá promover a discórdia, para que chegasse no ponto final, que era o ponto desejado lá, que era uma guerra entre aquelas pessoas que eram muito unidas, né? Então, Kardec, quando pergunta o que a gente deve pensar desse, como esse elemento, né, que suscita a guerra para proveito seu, aí os espíritos dizem, grande culpado é esse, e lhe serão necessárias muitas existências para expiar todas as mortes de que sejam responsável, pois responderá por todos os homens cujo assassinato tenha causado para satisfazer a sua ambição. Vocês imaginem o débito acumulado, o débito que ele vai contrair mediante todas essas existências que vão ser ceifadas, todas essas mortes, né, das quais ele vai ser responsável. E hoje a gente nota que algumas atitudes isso no planeta todo, né, que as pessoas não estão levando a sério, por exemplo, a pandemia, né, como nós estamos vendo. Então, imagine o que não estão angariando, ou aqueles que estão buscando tirar algum proveito dessa pandemia para que possa ter a sua ambição satisfeita. É mais ou menos a mesma coisa. Então, quanto mais a pessoa
se embrenhar nessa atitude, mais débitos contraídos. Então, só para finalizar, o item 4, guerras, é quando Kardec pergunta o que a gente deve pensar desses que promovem a guerra, né? A gente sabe que também que tem muitas, mesmo o Brasil, né, está enquadrado nisso, é um fabricante de armas para que possa promover a guerra. Então ele está buscando lucro em cima de algo que vai certamente ceifar vidas, né? Então imagine aqueles que estão por trás disso, né? Mesmo como coletividade. Então, angariando aí responsabilidades, né, ao longo disso. Então, esse era para finalizar. E agora, ainda dentro da lei de destruição, o item 5, assassinato. Aí o Kardec faz uma pergunta muito simples, muito óbvia praticamente, né? Aos olhos de Deus, o assassinato é um crime? Aí os espíritos dizem, olha, grande crime, pois que aquele que tira a vida do seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Olha que interessante, como a gente vê por um outro ângulo. O que está ocorrendo quando alguém é assassinado? Ele está sendo abreviada a sua vida, está sendo abreviada a sua experiência. Porque por que nós estamos aqui? Não só esse que vai ser assassinado, mas todos nós. Nós estamos aqui para ter uma experiência reencarnatória, para ter um aprendizado durante um tempo. E se a gente abrevia a vida de alguém, nós estamos tirando alguém dessa escola. Nós estamos tirando, e se ele tem alguma missão, alguma coisa ainda para fazer, que possa agir positivamente, atuar positivamente em cima, assim, a respeito de outras pessoas, nós estamos simplesmente tirando ele dessa tarefa, seja de aprendizado, seja de promover o bem, ou atingir essa missão. Então, esse é o mal que alguém está fazendo. Aí a gente pode partir até para a pena de morte. Então, mesma coisa. Então, é um assassinato, é abreviar uma vida de aprendizado, de experiência. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? Aí, agora, então, vamos pensar em aborto. Por que o aborto não é aceito pelos espíritos, não é recomendado pelos espíritos? Porque é exatamente nessa situação. Porque está tirando a vida, né? Uma existência que venha para aprender, que venha para espiar, ou que venha mesmo para uma missão. Então, é isso que está acontecendo quando nós tomamos essa decisão. Ah, mas espera aí, mas ele viria com tantos defeitos físicos, problemas mentais, mas ele veio com toda essa carga para melhor aprender, ou é uma expiação para ele. Então, é um direito dele e, mais do que tudo, é um dever nosso promovermos a vida. Aí, na questão 747, os espíritos, o Kardec pergunta para os espíritos, em todos os casos de assassinato, o grau de culpa é sempre o mesmo? Ou seja, tem um assassinato que tem menos valor do que o outro, tem, sabe, uma graduação. Um é mais importante que o outro, tem mais culpa, menos culpa. Aí os espíritos dizem, já o temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Ah, então peraí. Então pode ter sim algum atenuante, alguma coisa? Como dizem os espíritos. Deus julga pela intenção, ou seja, as leis, né, naturais, somos julgados mais pela intenção do que efetivamente pelo que foi feito, né? Aí, um exemplo, né, que Kardec coloca, né, na questão 748, e em caso de legítima defesa, Deus perdoa o assassino? Eu estou ali, mediante um risco. Agora é morrer ou matar, né? E agora, Deus perdoa esse assassinato? Aí ele fala, os espíritos dizem, só a necessidade pode desculpá-lo.
Então, se tem uma necessidade, tem uma escusa, tem teve um motivo justo, né? Mas se o agredido pode preservar sua vida sem atentar contra a de seu agressor, deve fazê-lo. Então, se ele puder preservar a vida naquele embate, naquela situação, não só a dele, mas também a do agressor, então vamos fazer. Então, é muito comum a gente ver em filmes e tudo isso, que a pessoa pode até sair isento daquilo, mas não, ele vai lá e comete o crime, né? Só para dar um exemplo, só para ilustrar. Ele poderia, ele consegue sair ileso, consegue se safar daquilo, e consegue ainda deixar o agressor vivo ali. Então, é isso que os Espíritos dizem. Se é possível, vamos fazer isso. Mas se não tiver jeito, como ele fala, só a necessidade pode desculpá-lo. Se é realmente defesa, uma autodefesa, aí ele precisa, aí é uma necessidade, né? Na questão 749, o homem tem culpa dos assassinatos que pratica durante a guerra? Puxa, e agora, hein? Não, quando for constrangido pela força, porque na guerra é mais ou menos isso, né? Aqueles que vão, o soldado que vai para a guerra, ele vai por uma força maior, pela pátria, por ser obrigado, por ser enfim, ele está sendo constrangido a isso, né? Mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Então, mesmo diante de uma circunstância que é a guerra, dá para não ser cruel, dá para ser compreensivo, dá para colocar a humanidade nas ações. Preservar a vida, por exemplo, quando é feito prisioneiro, é uma coisa. Agora, não vamos fazer prisioneiro, vai lá e mata todo mundo. Isso é crueldade. Então, são coisas que podem ilustrar essa resposta dos espíritos. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém gostaria de colocar alguma observação? Porque esse capítulo, né, das leis, lei de destruição, parece até um pouco, né, um pouco sangrento, assim, um pouco mais difícil, né, da gente, não difícil, mas um pouco pesado. Mas são situações que Kardec colocou para os espíritos, porque certamente a humanidade perguntaria isso, né? Bom, se está o silêncio aí, então eu vou seguindo, tá bom? Mas vamos, porque hoje nós temos até era um pouquinho de folga, porque se fosse, né, porque dá um pouquinho mais de 20 questões para terminar esse capítulo sexto, mas aí ficaria muito corrido, então ele dividiu em dois, na verdade em três partes, né? Essa é a lei de destruição. E olha que interessante, a gente fala lei de destruição, pô. Então ela está presente, a lei de destruição ela é necessária, né? Podemos até abrir um parênteses aí e lembrar que o nosso corpo, por exemplo, ele é destruído, ele é necessário, porque ninguém fica para semente, ninguém fica para a eternidade, como encarnado. Então é necessário que haja essa renovação, essa troca, né, de pessoas, às vezes a gente até usa o termo inquilinos, né, da Terra. Então, na fotografia agora, os inquilinos somos nós e mais toda essa humanidade que está aqui, né, tendo essa experiência global. Daqui 50 anos, nova fotografia, seguramente alguns não vão estar. Provavelmente eu não estarei, porque passados 100 anos não é difícil, quer dizer, não é impossível, mas também não é tão fácil. Então, eu já não estaria na foto, né, daqui a 50 anos. E muita gente que está no mundo também não estaria. E assim vai. Então, é uma renovação. E com o que acontece? Com a destruição. Nesse caso, estamos falando de destruição do corpo físico. Seja por idade, seja por doença, seja pelo que for. Então, existem várias maneiras da destruição acontecer.
E uma delas, que está sendo discutido agora, é o assassinato. É lícito? Não é lícito? Destruir um corpo e tirando, né, a oportunidade do aprendizado de alguém? Então, nós estamos tratando exatamente disso. A questão 750. Qual é o crime mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio, que é o assassinato dos pais, ou o infanticídio, assassinato de crianças? Como é que é? Vamos a gente mesmo analisar, né? Alguém que já viveu alguns anos, porque os pais já viveram mais que os filhos, né? Então, esse filho vai e comete um assassinato, o parricídio, né? Ou então alguém que chegou depois do assassino, que é uma criança, e aí também comete o assassinato. Então, qual que é mais condenável? Aí os espíritos dizem, não tem um mais do que o outro condenável. Os dois são igualmente condenáveis, porque todo crime é um crime. Então, a gente falou no começo, e já tem falado antes, as leis naturais são a receita para que a gente possa, compõe a receita para que a gente rume ou siga rumo à felicidade. É fazer a coisa certa e já fazer da primeira vez. Então, sabendo disso, né, claro que acho que nós que estamos aqui não teríamos nenhuma intenção de cometer o parricídio ou infanticídio. Mas, como humanidade, se a gente tem isso em mente, nós estamos, para essa lei, nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho correto. Então, dentre essas leis, isso faz com que a gente progrida, né? E tem as outras também, naturalmente, né? Mas, como a gente tem falado, é o caminho, a receita para a felicidade. A questão 751. Como se explica que entre alguns povos já adiantados, sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e seja consagrado pela legislação? Então, tem povos, né, que têm isso como, né, um costume ou até digamos assim, uma atitude voltada para algum interesse. Podemos dar um exemplo. Um país que tem o controle da natalidade, e sendo que, culturalmente, é necessário que seja um filho homem que tenha na família, então, nasceu filha mulher, seja através do aborto, seja através do nascimento mesmo, aí é cometido o infanticídio. Então, esse é um exemplo do que nós estamos falando aqui agora, né? Como se explica isso, né? Que o infanticídio seja um costume, ou uma ocorrência, né? E pode ser até que a legislação ampare isso, né? Aí os espíritos falam uma coisa muito importante, muito interessante, é sobre o desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual. O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. O que ele quer dizer com isso? É que nem sempre está atrelado o avanço intelectual ao aplicar o bem, fazer o bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Então, ele pode estar muito desenvolvido intelectualmente, mas moralmente, em termos de sentimentos, tudo, ele está muito atrasado. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. Então, o saber em si, ele não é o principal. Ele tem que saber, mas também vivenciar. E se vivencia, nesse caso, através dos aspectos morais. Então, por isso, tem gente que está muito avançado intelectualmente, e quando a gente fala em gente, podemos falar até de povos, mas moralmente, ou pelo menos não tem essa referência moral. E nós já citamos aqui 2 casos: pena de morte, né?
e aborto. Então, intelectualmente, podemos até saber a melhor maneira de matar alguém, sem dor, sem nada, tira, né, a pessoa assim, da consciência e depois sacrifica ela e tudo. Tem um monte de tecnologia em torno disso. Eu me lembro de um filme, há um tempo atrás, que eram 5, então a pena era por injeção letal, né? Então eram 5, acho que eram 5 frascos lá. Primeiro um para desacordar, depois vinha outro, depois e aí, finalmente concluía. E aí vinha o médico e dava lá o aval, tá, né, o veredito lá, tá, não, tá, já morreu, não, né? Não ainda. Ele que assinava lá o papel. Então, em termos de tecnologia, é avançadíssimo, mas nós estamos sacrificando uma vida ali. Então, esse que é uma ilustração disso aí, né? Então, o desenvolvimento intelectual não necessariamente está vinculado ao bem, tá? A questão 752. Podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Então, nós estamos falando de duas coisas aí que a gente já percebe pela pergunta de Kardec. Uma é a destruição, como uma lei, e a outra, a crueldade, porque esse capítulo, esse item sexto, fala da crueldade, né? Aí os espíritos dizem, é um instinto de destruição no que tem de pior, ou seja, destruir com crueldade. Não tem coisa pior do que isso, pois se algumas vezes a destruição é uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Podemos até dizer que o exemplo que nós falamos na questão anterior, de ter uma morte com dignidade, né? Então, imagina, como está ocorrendo um assassinato, é uma morte ali, né? Mas não está sendo cruel, né? Então, não é nem justificar, mas é assim, é pegar esse quadro e falar a mesma coisa. E não pegar e fazer com que a pessoa não só seja morta, não, tá, nós realmente está sendo, vai ser assassinada, tudo, vai ser sacrificada, mas vamos fazer com que esse sacrifício se prolongue durante horas, né? Então, é isso que essa questão trata, né? Como já foi a pena de morte por enforcamento. Então, todos nós já assistimos filmes, né, de enforcamento, graças a Deus ninguém assistiu ao vivo, né, acho. Mas era uma coisa assim, por aqueles minutos, segundos que seja, o que seja, há muita crueldade, há muito sofrimento. Então, as pessoas não só sacrificavam aquele que ia ser executado, mas também com crueldade, né? Prolongava ao máximo possível, como um exemplo para os demais, né? A questão 753. Por que razão a crueldade forma o caráter dominante dos povos primitivos? Então, lá no na aurora, né, da civilização, os povos primitivos, né, por que a crueldade fazia parte? Por que era parte do dia a dia deles, né, da maneira de agir? Nos povos primitivos, segundo os espíritos, como dizem, a matéria prevalece sobre o espírito. Então, olha, de novo, ele está lembrando a gente que a importância da elevação moral, do desprendimento da matéria, a desmaterialização, entre aspas, né? Ou seja, é a ascendência do espírito sobre a matéria, isso é sinal de evolução. Nós estamos estudando numa outra sessão de estudos, né, com o pessoal do Brasil, e tem sempre um livro que acompanha, e o livro é Ave Cristo, né? E um comentário, que são os livros de Emmanuel, né? Então, um comentário de uma das pessoas que participam, ele fala, nossa, mas como o pessoal era cruel naquela época.
como a vida tinha pouca importância, segundo a ótica daquelas pessoas. Então, realmente havia uma ascendência maior da matéria sobre o espírito. Então, as atitudes eram assim, levadas à crueldade, levavam à crueldade. E aí ela falou, como nós hoje, por incrível que pareça, por ainda ter tanta maldade, esse é o comentário dela, por incrível que pareça, nós estamos mais distantes daquelas atitudes. Então, através desses romances, né, de Emmanuel, a gente vê atitudes realmente cruéis. Mas, comparados com os dias de hoje, a gente nota que nós estamos evoluindo, nós estamos melhorando. Pode a gente nem concordar muito com isso, porque a maldade, ela faz um barulho muito grande. Então, uma ação má reflete muito rápido, é divulgado com muita intensidade. Já uma atitude boa fica ali escondida, anônima, poucos comentam, porque não dá ibope, né? Então, nos povos primitivos, a matéria prevalece sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto e, como não experimentam outras necessidades além das da vida do corpo, pensam somente na conservação pessoal e é o que geralmente os torna cruéis. A gente pega aqueles filmes de vikings ou de romanos ou de aquelas guerras do passado, era assim muito sangrenta, mais do que o normal, mais do que a gente possa conceber, assim, possa imaginar. Então, não é uma realidade, assim, longe de acontecer, porque era característica disso, era, como ele fala aqui, se entregar aos instintos do bruto. Então, vocês imaginem aquelas guerras com espada, com faca, coisa assim, né? E durante horas as pessoas ficavam se degladiando, assim, durante horas, né? Então, tem mais esse lado muito mais cruel, né, nessas ações. Além do mais, os povos de desenvolvimento imperfeito se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Então, junto com essa atitude, tem um mundo espiritual que convive conosco, que tem o mesmo, que entra em sintonia, que tem o mesmo objetivo, a mesma crueldade, a mesma maldade. Aí junta tudo ali, vira aquilo mesmo que a gente pode imaginar, com toda essa agressividade. E olha só, de novo eu vou ler esse parágrafo, que ele é muito elucidativo. Além do mais, os povos de desenvolvimento imperfeito se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos. Então, ali está havendo uma simbiose, né? E até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência, ou podemos até acrescentar, ou substituir aquele grupo de espíritos. Porque nós estamos, ainda que lentamente, nós estamos nos melhorando, nós estamos substituindo esse grupo de pessoas. Eu me lembro uma vez de ter usado como exemplo para um espírito, aliás, usei mais de uma vez, né? E já cheguei a comentar isso. Como é que se troca a humanidade, né? Como é que ela vai melhorando? Trocar, sim, essa atitude, né? A maneira de ser. É mais ou menos como a gente ter uma bacia grande com uma água lamacenta, uma água muito suja. E a gente tem do lado um balde, ou um recipiente muito maior, assim, com uma água pura. Só que a gente vai colocando, cada vez que a gente coloca água pura no meio daquela lamacenta, a gente coloca um dedal, uma coisa assim bem pequena, um volume muito pequeno dessa água pura, e vai colocando. E lentamente, o que vai acontecendo? Vai transbordando aquela água suja,
né? E vai entrando água nova, água pura. Através do quê? Dessa mudança nossa e mesmo outros espíritos, como ele fala assim, que os mais adiantados venham destruir e enfraquecer essa influência. Então, ou espíritos melhorados, ou nós mesmos vamos nos melhorando, e aí é cada dedal que vai entrando ali. Ao longo de muito tempo, mas muito tempo, já se começa a verificar uma mudança. Então, aquela água que estava toda lamacenta, toda escura, né, que não daria para ver o fundo da bacia ali, mas já começa a dar para ver o fundo. Meio mal aí, mas já começa a ver. E vai substituindo, e vai. E a água suja vai saindo para fora, e vai. E aí, de repente, não é que de repente, ao longo do tempo, de muitos dedais, aquela água fica tão límpida quanto a água que está entrando. Então, se a gente usar isso como um exemplo, é o que vai acontecer na Terra. Nós vamos, seja por mudança, ou seja por vinda de outros espíritos, mudanças nossas, né? Ou vai e volta, né? Os espíritos mais esclarecidos, mais evoluídos, e nós vamos mudando todas as atitudes, né? Essa aura, né? Do planeta, em termos assim de humanidade, claro, né? Porque o planeta é físico. Então, aqueles que estão aqui, tendo a experiência naquele momento, na fotografia, como a gente sempre fala. Então, vai mudando, cada vez essa fotografia vai melhorando. Então, nós vamos ver aqui em algum momento que mesmo as pessoas muito cruéis, muito más, elas um dia chegarão à angelitude. Nossa, mas peraí, quanto tempo vai levar isso? Não importa. A gente vai ter que lembrar que nós temos a eternidade pela frente. Nós temos todo o tempo do mundo. E que ninguém, nem nós, vamos numa existência ou duas resolver a parada. Não, a gente veio para fazer alguma coisa aqui, para ter um aprendizado. Nós temos assim um volume de aprendizado que vai nos fazer melhores. E aí a gente vai. Quanto que a gente fez disso? 100%? 80%? 50% desse aprendizado? 10%? Não importa quanto a gente está aprendendo. Ou até mesmo 110%, 120%. É quando a gente ultrapassa os limites, a gente toma gosto pela coisa, pelo aprendizado, pela mudança, e aí a gente vai tirar o máximo possível. Mas isso não vai nos tornar, ainda que seja 110, 120% do que a gente, da meta que a gente veio tendo como objetivo aqui, então a gente alcança e ultrapassa, ainda assim nós vamos estar voltando melhorados, mas não perfeitos, não puros, porque nós temos um caminho muito grande ainda para percorrer. Mas o importante é que a gente tenha essa bússola de estar indo na direção certa, na direção correta. Por isso que a gente estuda isso, mesmo assuntos tão, diria assim, sangrentos como esse que a gente está vendo aqui, dentro da lei de destruição. Ainda sobre crueldade, né? A crueldade não derivará da carência de senso moral? Olha o que os Espíritos falam, diremos melhor, da falta de desenvolvimento do senso moral. Então, nós temos o senso moral, mas, ou seja, não temos a falta, não inexiste em nós. Nós temos, mas o que nós não temos é ele desenvolvido. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, precisamos desenvolver isso. Não digam da carência, pois o senso moral existe em todos os homens, como princípio natural. Nós não temos desculpa. Não, eu agi isso aí porque eu não conhecia nada disso. Conhecia. Através do seu livre-arbítrio, você fez o que fez. E você sabia que não era correto.
Será que um traficante de drogas, ele não sabe que aquilo faz mal para as famílias? Ele sabe. É que a ambição, aquilo que vai fazer bem para ele, bem entre aspas, né, que vai satisfazer as necessidades, as paixões dele, é superior a esse senso moral de saber que aquilo está errado, de estar afetando famílias, né? Então, nós temos como princípio natural esse senso moral. O que nós não temos, né, o que não existe é a falta, né? Nós temos, o que a falta, sim, é do desenvolvimento disso, cada vez mais aplicado em nossas vidas, né? É esse senso moral que fará dos seres cruéis mais tarde serem bons e humanos. Esses seres desenvolvendo essa semente que já está dentro da gente, né? Desenvolvendo isso, vai fazer com que com que nós nos tornemos bons e humanos. Mais tarde. Quanto mais tarde? Não sei. Alguns demoram muito tempo. Quanto? Séculos? Milênios? Não importa. Importa que está havendo um crescimento. E isso é que nós estamos fazendo aqui. Estamos desenvolvendo esse senso moral. Podemos nos utilizar do desenvolvimento intelectual, mas no final das contas é o senso moral que prevalece, é o crescimento moral. Somos seres morais no futuro. Então é isso que nós estamos trabalhando. Que coisa, né? É algo totalmente impalpável, né? Porque são atitudes, isso aí não dá para a gente pesar, não dá para a gente medir, né? A tecnologia a gente pode medir talvez pela situação, assim, a saúde, né? O nível de saúde, o desenvolvimento, né? Das pessoas. Tem muita coisa que dá para a gente mensurar, mas isso é na atitude. Isso a gente leva com a gente, sempre. Portanto, ele existe no selvagem, o selvagem tem o senso moral, mas como o princípio do perfume no germe da flor, que ainda não desabrochou. Esse selvagem que ele está falando, porque hoje a gente tem um outro conceito de selvagem, né? Então, é aquele que está ainda embrutecido, é aquele que está no início do desenvolvimento moral. Então, vamos sempre entender, porque senão fica até politicamente incorreto, né? Aí Kardec faz uma observação. Todas as faculdades existem no homem em estado elementar ou latente. Pô, mas peraí, a gente não foi criado simples e ignorantes? Não. Isso sim, mas nós já não estamos mais nesse momento da criação, da nossa criação. Nós já aprendemos algumas coisas, nós já tivemos muitas vidas, um número muito grande. Se a gente pegar aí 10 mil anos, dá para encaixar aí bem umas 10 encarnações por, 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 por cada 1000 anos, né? Então, 10 mil anos são 100 mil vidas. Estou falando assim, só uma conta para a gente ter uma ideia do que dá. Então, se a gente está aqui 10 mil anos, a gente já viveu bastante. Já desenvolveu a razão, né? Já desenvolveu razão, já não é mais simples e ignorante. Isso foi um estágio do nosso desenvolvimento até chegar onde a gente chegou. Então, como ele fala, todas as faculdades existem no homem, estamos falando desse homem que nós somos, né? Homem e mulher, essa humanidade, em estado elementar ou latente. Então já está ali. Pouco ou muito, mas já está ali. Desenvolvem-se conforme as circunstâncias lhes sejam mais ou menos favoráveis. Então, durante a existência dele, naquelas oportunidades, naquelas circunstâncias, foi possível desenvolver? E vai estar desenvolvendo. Então, hoje nós podemos dizer que uma circunstância favorável é a gente conhecer o Evangelho. Através desse conhecimento, a gente desenvolve mais essas faculdades, algo positivo.
o desenvolvimento excessivo de umas detém ou neutraliza o das outras. Então, tem muita gente que é disso. Aí fica muito, por exemplo, uma faculdade intelectual, né? Eu me lembro uma vez um comentário sobre Chopin, Frédéric Chopin. Ele veio para uma existência e ele se dedicou tanto à música, tanto, porque ele gostava muito, se dedicava, era a paixão da vida dele, que ele esqueceu todo o resto. Então, como diz aqui, o desenvolvimento excessivo de uma pode neutralizar outras. Então, aquela encarnação dele, né, como Chopin, não foi tão produtiva como poderia ser, porque ele esqueceu todo o resto e precisa desenvolver numa série de outras coisas, outras faculdades, porque tudo isso é a base para que ele possa ter o desenvolvimento moral dele. Eu, por exemplo, digamos, eu vou ser agora um eremita, né? A minha vida é olhar para dentro, eu não vou mais me relacionar com as pessoas, eu vou achar uma caverna e vou ficar lá escondido, tá? Então, eu fui atrás de algo para mim que era importante, mas tem que haver uma interação com o resto das pessoas, porque como nós vamos ver aí, a lei de sociedade, né? Nós somos sociáveis ou sociais, nós nos relacionamos com as pessoas, com todas que estão por aí, né? Sejam da nossa família, seja do nosso círculo de conhecimento, seja o que for. E nós temos que fazer com que essa rede funcione, esteja ativa, né? Então, é isso que ele fala aí. Portanto, ele existe no seu... a superexcitação dos instintos materiais, por assim dizer, abafa o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece, pouco a pouco, as faculdades puramente selvagens ou atrasadas, moralmente falando. Então, quando a gente está totalmente voltado para o material, a gente não tem a oportunidade de desenvolver. Por isso que ele fala, desenvolve-se conforme as circunstâncias lhe sejam mais ou menos favoráveis. Então, a gente vai estar se utilizando na nossa experiência reencarnatória do que está que são circunstâncias que está à nossa mão, e com isso a gente vai aproveitando mais ou menos as nossas oportunidades, para que a gente desenvolva mais esse senso moral. Mas que ele já existe, ele existe. É isso que Kardec está reafirmando nessa observação dele. Todas as faculdades existem no homem em estado elementar ou latente. Não dá para dar desculpa. Não, eu não sabia. Não, eu não... Eu estou isento disso. Ninguém nunca plantou essa sementinha em mim. Não foi nem ninguém. Fomos nós mesmos ao longo da experiência nossa. E a questão 755, ainda falando sobre crueldade, como pode ser que, no meio da mais adiantada civilização, se encontrem seres, às vezes, tão cruéis quanto os selvagens? Selvagem, lembrando sempre, gente atrasada, moralmente atrasada, né? Eu me lembro que uma vez a gente estava discutindo um ponto, e aí uma das pessoas colocou uma observação, realmente, fala que ela via que tinha animais que eram mais civilizados do que seres humanos, né? Atitudes, assim, tudo. Então, só para ilustrar, né, lembrando o que foi falado sobre isso aí. Mas imagine, numa civilização adiantada, alguém vai lá e toma atitude selvagem, cruel, né? Aí os espíritos falam, ó, do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram os temporões, que é aquele fruto que sai fora do tempo, né? Que não, ou antes ou depois. Então, é para ter a árvore cheia de frutos lá, ou não ter frutos, e aí acontece de um amadurecer mais rápido, ou ficar verde mais lenta, assim, continuar assim, ou seja,
retardar, né? Então, fazendo essa analogia, né? Do mesmo jeito, né? Então, se quiserem, são selvagens que da civilização só tem o exterior, lobos extraviados em meio de cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados, na esperança de também se adiantarem. Então, é aquele dedal, né? O contrário, né? Que tá uma água um pouco mais limpa ali, né? E aí vem um dedal de água suja e coloca ali, para que eles se melhorem. Mas desde que a prova é pesada demais, predomina a natureza primitiva. Então, não dá para ele se dissociar disso, é característica dele, está muito forte. Mas ele está aprendendo. Porque ninguém sai dessa existência sem levar algum aprendizado. Ninguém. Nossa, mas aquele cara, com o mal que ele está fazendo, ele está aprendendo alguma coisa? Tá. Nem que seja através do arrependimento depois da vida que ele teve. Mas ele está aprendendo. Ele vai estar... Porque vamos lembrar que a vida é espiritual. Pô, mas então ele vai aprender depois que ele desencarnar? Depois que ele tiver a experiência desastrada dessa encarnação? Vai. Porque a vida é uma só. A vida é do espírito. Então ele está aprendendo também no plano espiritual, quando retorna, onde ele vai digerir aquilo que ele fez. Nem que para isso ele tenha que estar num lugar onde tem muito sofrimento. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Fugindo desse remoer, né? Desse ruminar do que nós estamos fazendo, digamos, depois de desencarnado, daquilo que nós fizemos, que podia ter sido melhor e nós não fizemos. Então, naquele momento, a gente está fugindo dessa consequência, porque se a gente fizer o bem, certamente que nós vamos estar voltando para um local onde nós vamos ser recebidos muito melhores do que aqueles que fizeram mal. É matemático, praticamente, né? Então, se vem alguém de ordem inferior, muito atrasado, espiritualmente falando, no meio de pessoas mais adiantadas e não consegue tirar proveito disso, ele está aprendendo. A questão 756. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia purificada dos seres perversos? Olha só, nós vamos ter um dia, assim, a ausência de toda essa gente má que hoje a gente convive. E que não é maioria, tá? É bom que a gente tenha isso em mente. O mundo não está nos melhores, né, na melhor situação, não é porque todo mundo é ruim, não é porque todo mundo é atrasado. A grande maioria tem uma tendência de fazer o bem, quer fazer o bem. Aquela minoria é que faz a coisa ficar desastrada, né? Que faz desandar. Então, ainda assim, aí o Kardec pergunta, a sociedade dos homens de bem, então, aqueles que vão evoluindo, vão se melhorando, se verá algum dia purificada dos seres perversos? Os espíritos falam, olha, a humanidade progride. Então, nós falamos isso no começo, até lembramos do Ave Cristo, né, do livro. Então, está progredindo. Da observação lá de uma das estudantes lá, né? Esses homens em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom, quando este é selecionado. Então, é aquele dedal que está vindo, gradualmente vai melhorando cada vez mais aquele meio, né? Mas desaparecerão para renascer sob outros corpos. Então, o que ele quer dizer com isso? A gente pode até mais um pouco longe, um pouco mais distante, baseado no que a gente já aprendeu.
pode renascer sob outros corpos e também em outros locais. Que locais são esses? Outros mundos. Então, mas se falar desse aqui agora, dessa história, então ele está na fotografia agora, ele está aqui, está presente, e ele é mau, né? É um espírito que o mal ainda predomina nele. Então, ele desaparece dali, né? Mas num outro momento ele pode reaparecer, né? Vir em outros corpos, em outras situações. Nossa, então ele vai vir sofrendo e tal. Se é para a melhoria dele, como então... Deixa eu ver se é uma pergunta isso aí. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Então, olha só, a cada existência vai se somando a experiência. Eu estava conversando com um amigo, ontem, inclusive, a gente fazendo uma analogia, né? A vida de espírito é parecida assim com uma grande corrente, né? Uma longa corrente, que a cada nova experiência, que seria um elo, vai sendo acrescentado e essa corrente fica mais e mais comprida. Então, cada elo da corrente é uma existência. E essa existência contribui para com o todo, que é a corrente. Que qualidade tem essa corrente? Depende da qualidade dos elos. Então, em algum momento, a qualidade pode não ser tão boa, mas ao longo dessa sequência de elos, pode melhorar cada vez mais e passar a ser uma corrente melhor, uma corrente boa. Ainda que lá no começo não foi, mas o fato é que toda essa experiência, tudo isso, vai incumpridando essa corrente, sempre crescendo, sempre progredindo. Então, só para, de novo, né, ilustrar, usando essa analogia dessa corrente, cada elo é a experiência. Então, por isso que fala, como então terão mais experiência, ou seja, mais um elo na corrente, compreenderão melhor o bem e o mal, para dar qualidade nessa corrente. Vocês veem um exemplo disso nas plantas e nos animais que o homem tem conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. E é verdade. Então, seja na agricultura, seja na botânica, seja para desenvolver uma flor nova, seja para uma linhagem de cães, né? Para que possa... Vai selecionando, vai melhorando, tá? Para chegar no objetivo. Um animal dócil, tudo. Então, os animais não nasceram domesticados. Eles foram sendo trazidos, domesticando, e ao longo do tempo os animais foram se desenvolvendo de tal maneira que pudesse atender os requisitos dos seres humanos. Então, foram sendo aperfeiçoados para a utilidade aos seres humanos. O cavalo passou a ter uma utilidade durante muito tempo, mas para chegar nisso ele foi selecionando, foi mudando, né? Assim também somos nós, os homens. Então, para que desenvolva as qualidades, a gente vai se mudando, modificando. Só que aí é o indivíduo que está trabalhando, e não como nos animais, que é o homem que trabalha os animais. Então, é um terceiro, é um fator externo. No nosso caso, nós somos os artífices da nossa melhoria. E nós é que ditamos, inclusive, o passo. Pois bem, só ao fim de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Então, nesse vai e vem, nessa destruição, reconstrução, nós vamos estar cada vez mais nos desenvolvendo, para que nós nos tornemos completos. O que é isso? É a busca da felicidade. Então, dentre as leis morais, estamos tratando da lei de destruição, essa também contribui para que a gente possa se melhorar. Então, a destruição é uma necessidade em nossas vidas. Nós vamos para o terceiro trecho, né? Na semana que vem, no dia 14,
para finalizar a lei de destruição. As questões são de 757 até 765. Um pouco sangrento, né, esse tema, mas acho que todo mundo percebeu a necessidade, né, de estar incluído aí na pauta trazida por Kardec. Agora vem aquele minuto de meditação, né, digerindo então, e agora já podem, né, já podemos colocar as observações. Alguém gostaria de fazer alguma observação? Eu achei, assim, porque a gente estudou a lei da destruição, né, e agora a gente está vendo o lado negro, né, que a gente primeiro viu que para renascer de novo, para evoluir, a gente tem que estar sempre se destruindo e se refazendo. E hoje a gente já falou dessa refazição um pouquinho mais violenta, né? E eu estava pensando, e também tem um parágrafo que eu queria ler, que eu estava lendo uma página antes do estudo, que fala sobre, a gente falou sobre o aborto, sobre a pena de morte, que acho que são as duas maneiras mais selvagens, né, que nós, civilizados, ainda praticamos. E eu pensei em Maria, né, quando Maria ficou grávida e falou para José, ele poderia ter acusado ela de adúltera ou simplesmente poderia ter matado ela, porque na época, né, era o que acontecia com a mulher que ficava grávida fora do casamento. Não aconteceu, muito pelo contrário, ele protegeu a criança, protegeu a mãe. Aí, quando Jesus se tornou um adulto, ele foi condenado à pena de morte. Então, assim, é uma coisa muito brutal, né? Para a gente ver o quanto que... Aí você pensa em um assassino, um estuprador, uma pessoa, tá, mas aquele ali merece. Aí agora, se eu puder ler o parágrafo que eu estava lendo antes, eu vou ler, que eu aí acho que faz mais sentido. É de um site que é consolador.com, e aí tem vários tópicos, né? E tem esse sobre a pena de morte. Aí no finalzinho fala: ouçamos a demonstração do Espírito Emmanuel. Deferrai, em definitivo, a espada e o cutelo, o garrote e a forca, a guilhotina e o fuzil, a cadeira elétrica e a câmara de gás, dos quadros de vossa penalogia. E oremos todos juntos, suplicando a Deus que nos inspire paciência e misericórdia, uns para com os outros, porque ainda hoje, em todos os nossos julgamentos, será possível ouvir no átido da consciência o aviso celestial do nosso divino mestre, condenado à morte sem culpa nenhuma. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Perante todas as considerações, é necessário que tomemos urgentemente um posicionamento definitivo contra a pena de morte, até porque a violência gera violência, a educação, a instrução religiosa, aliada à fé raciocinada, garantem a solução para os problemas sociais. Recorrer às práticas primitivas é, no mínimo, retroceder no tempo e já deveriam fazer parte apenas do arquivo da história da humanidade. Infelizmente, a gente ainda tem essas práticas, né? Mas você falou uma coisa interessante, sabe, Inês? A vida de Jesus foi promovida por Maria e José, no caso José, né? No exemplo que você deu. E ela foi ceifada aos 33 anos dele. E imagine o que a gente não poderia ter aprendido se ele permanecesse por mais tempo. A gente entende que seríamos hoje, né?
seria um sacrifício muito grande para ele ficar mais tempo aqui na Terra. Mas é o sacrifício que ele se impôs, né? Desde o começo, desde o primeiro momento que ele reencarnou aqui, né? Reencarnou não, encarnou, porque foi só uma encarnação dele aqui. Então, foi uma coisa assim bastante interessante que você me fez pensar agora, porque o quanto mais a gente poderia ter aproveitado, mas é que aquele negócio, nós não temos, não tínhamos a visão de então, né, de agora, naquele momento, para aproveitar ao máximo, para, sabe, ter ele aqui. Já pensou que coisa bonita se tivesse por mais tempo ainda, ele explicar muita coisa? Mas é que era quase que, talvez, quase que óbvio, né, que ele não ia durar muito tempo. Ele já sabia disso. E que a É. humanidade não Eu estava. acho que o que Emmanuel quis dizer é que, tipo assim, se Jesus ele não condenava ninguém, né? Muito pelo contrário, ele salvou Maria Madalena. Então, quem somos nós? E às vezes a lei humana acha que tirando a vida de um criminoso, ele está fazendo um favor à sociedade. Aquele criminoso, ele vai continuar cometendo os crimes no além, que a gente sabe, né? Que eles se aliam às legiões do mal, então ele vai continuar com as práticas e um dia ele vai ter que reencarnar para terminar aquela vida que ele tinha aqui. Então, eu acho que ceifando a vida de um criminoso não vai fazer com que, não vai lhe tirar a gente, entendeu? Enquanto a gente estiver praticando, igual ele falou no final, violência gera violência. Então, enquanto a sociedade aceitar, praticar e o aborto, qualquer coisa que seja agressivo ao ser humano, a gente vai continuar nessa mesma roda viva. Só que aí é igual a gente fala, eventualmente, porque a Terra também evolui. Então, vai chegar um ponto que, se, por exemplo, eu conseguir chegar no patamar que eu não, né, que eu mereça ficar por aqui, eu fico por aqui. Aí esses que não voltam mais, não voltam mais, mas eles vão continuar fazendo mal em outros mundos, ou no mundo espiritual, ou em um mundo físico, em outra esfera. Então, entendeu? É a educação, como ele fala, né? As preces, é a nossa boa energia que tem que alimentar e transmutar a maldade. E não a minha ira alimenta a maldade. O meu amor, ele transmuta a maldade. Eu acho que é isso que a gente tem que aprender. Mas eu estou muito longe desse aprendimento também. Não, eu entendi perfeitamente a colocação de Emmanuel, mas sabe, deu um clique aí, né? No que diz respeito, quando falou de Jesus, logo no começo, porque da mesma maneira que a gente está ceifando a vida de um criminoso, né? Achando que está fazendo uma coisa boa, né? Nós ceifamos a vida do governador do mundo, né? Que poderia, por extensão, fazer mais coisas boas para a gente ainda. A gente aproveitar ao máximo isso, aproveitar muito mais. Então, realmente é isso. Nós, hoje, temos que extirpar algumas atitudes, alguns procedimentos, porque eles certamente não condizem com a realidade espiritual, que eu quero dizer assim, né? Com essas leis que encaminham a gente, né? Para as leis de Deus, na verdade. É, muito bom. Eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão no sentido de que por que essas coisas ainda se ocorrem, né? Na verdade, elas ocorrem. Por que a gente insiste nisso? E é só adiantando um pouco, né, o Livro dos Espíritos, adiantando até muito, né? Porque eu estou indo lá a 900 e pouquinho, quando ele vai falar de egoísmo, né? Que ele fala que de todo mal deriva do nosso egoísmo. E é engraçado que tanto a pena de morte, quanto o aborto, quanto qualquer coisa que a gente faça que gera um mal, que gera uma violência, é porque a gente quer que aquilo se estanque, que aquilo desapareça, que aquele problema desapareça. Então, qual que é o problema no caso da pena de morte? Aquela pessoa tem que desaparecer, porque todo mal deriva dela. E eu vou lá e cometo um outro mal,
E você vê que, no fundo, é o meu egoísmo, né? Eu posso até falar de um egoísmo da sociedade, mas é o meu egoísmo. Porque eu quero que ela desapareça, porque, ó, não tem mais jeito, dela deriva muito mal, a gente quer viver bem, eu já me elevei moralmente, então eu não quero conviver com essa pessoa. Da mesma forma, a gente pode pensar, é claro, eu não estou aqui querendo julgar ninguém, mas existem várias razões pelas quais uma mulher comete um aborto, e às vezes não é uma situação muito simples, né? Mas é uma tentativa de resolução do problema. Por quê? Porque eu não tenho com quem dividir aquele problema, seja por N questões. Quando a gente comete um mal, a gente está querendo que alguma coisa se solucione rapidamente. Isso é o ato de um egoísta, né? O egoísta, ele sempre busca a saída mais rápida. Ele sempre busca a solução mais rápida. E isso deriva, e disso vai derivar o mal, e que, em muitos casos, deriva a violência, né? Que a gente está vendo na lei da destruição. Mas aí, eu só peguei essa parte do egoísmo no Livro dos Espíritos só para tentar entender isso, né? Porque lá, umas outras perguntas lá na frente, ele vai dizer assim, mas o homem precisa entender as consequências do egoísmo dele para ele não as cometer mais. E daí vem a questão da lei da destruição, da destruição que é ocasionada por nós, né? Porque a gente precisa tatear, nós somos materialistas, né? Então a gente precisa tatear o mal, a gente precisa tatear as consequências. E a forma de a gente tatear essas consequências é em nós mesmos, né? É no sofrimento. É através por isso que o arrependimento ele é tão necessário, né? O arrependimento sincero. Quando a gente começa a fazer essa reflexão e a gente começa a perceber que a gente não é tão diferente assim de outras pessoas que fazem atitudes ainda muito cruéis, porque, de uma certa forma, a gente se utiliza do mesmo artifício para outras situações, né? Eu posso não assassinar uma pessoa fisicamente, mas às vezes eu assassino uma ideia dela, às vezes eu assassino uma esperança dela, né? Com as minhas palavras, né? Então, eu não... Por conta do egoísmo, a gente ainda comete muitas penas de morte, né? Vamos dizer assim, entre aspas. É o que eu estava refletindo. Quando você falou a respeito de uma mulher que é levada a cometer o aborto, né? A gente precisa saber, quer dizer, não é que precisa saber, mas nós não sabemos as razões que levaram ela a isso. Por isso que naquelas questões de Kardec sobre culpa, né? Sobre um assassinato, né? E aí os espíritos falam, depende muito da situação, depende, né, de o que levou a pessoa a fazer aquilo. Realmente é muito delicado e muito assim cheio de possibilidades, né? E eu me lembro, Ana Paula, você ter comentado sobre uma pessoa que comete mal, está cometendo mal, tal, e a sua visão sobre ver nela, sabe, até um pouco, até pena, né? Porque o dia que ela cair em si da realidade que ela está construindo, né? E o dia que ela cair em si que o mal que ela vai sofrer muito, né? Então, dentre isso que nós também estudamos hoje, tem isso, que nós vamos estar sempre sujeito ao julgamento por nós mesmos, nós juízes de nós mesmos. Então, em virtude do que a gente está fazendo aí, para as atitudes que a gente faz, né? Por isso a importância realmente de saber fazer, de estar fazendo o correto, para que não tenha essa responsabilidade, sabe? Não tem que responder por aquilo, porque em muitos momentos a coisa fica complicada. Tem também outro ponto que quando a gente fala de egoísmo, a gente não está falando só daquele egoísta maléfico que é praticamente o demônio, né? Com tridente, etc. Não é isso. O egoísmo, ele tem muitas gradações, né? Ele tem desde o egoísta que quer se defender por questões de sofrimento pessoal, até uma pessoa inconsequente mesmo que quer se sobrepor ao outro. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque todos nós somos egoístas ainda, porque se nós não fôssemos, nós não estaríamos nesse mundo. Então, a gente precisa refletir muito. Mas eu queria destacar, assim, que existe uma diferença importante entre a pena de morte e a questão do aborto.
Porque a questão do aborto é é o que você comentou, que eu tinha falado antes também, que existem N razões, a gente não sabe a história daquela mulher, né? Etc. Às vezes ela é obrigada a fazer o aborto, não é uma decisão dela, né? Tem muitos casos assim também. Agora, quando a gente olha para a pena de morte, e você tinha comentado também sobre tecnologia, aí eu falei assim, mas é inacreditável, né? Porque a gente sempre tenta justificar o mal com algum bem, né? Ou seja, o indivíduo não está sentindo nada. Bom, agora está sendo contestada a pena de morte em muitos estados nos Estados Unidos, exatamente porque, na verdade, sente, né? Não existe, assim, com a evolução de sensores, etc. e tal, você sabe que a pessoa simplesmente está paralisada, mas a consciência dela está ativa, então ela está sentindo. E então é a gente tentando justificar com bem ainda por cima, né? Eu acho inacreditável. Por isso que eu quero deixar bem diferente, porque a pena de morte é uma decisão que a gente está tomando como sociedade, que é pagar o mal com o mal, né? E a gente já devia estar no século XXI, a gente já devia estar num patamar mais elevado, né? Mas aí a gente justifica, mas ele não está sentindo nada, não é a mesma coisa que o assassinato. Mais ou menos, né? Hoje, nós como espíritas sabemos que o espírito está consciente, está vendo tudo, está percebendo tudo. E existe uma dor, não só física, mas a moral, né? Tem todo que às vezes que às vezes não, que pode ser muito mais amplificada do que a dor física ali, que cedo ou tarde ela acaba. Já essa moral permanece com o espírito, né? Uhum. Realmente nós nós ainda temos muito que caminhar nessa compreensão, né, de como que a gente tem que agir da maneira mais correta. Mas o importante que a gente tá percebendo aí é que a destruição ela tem aquele lado mais assim abrangente, que falamos de clima, falamos, né, de geologia, nessas, né? E aí depois passa a destruição, assim, mais perto da gente, né? Então, já a parte humana da coisa, não a parte individual, coletiva em alguns casos, como a gente já falando da pena de morte, mas individual, da pessoa ter essa atitude, como você lembrou bem, essa atitude egoísta, né? Posso falar, Luiz? Claro que sim, Marilei. Concordo com a Paula sobre o aborto, no sentido que provavelmente as pessoas que fazem o aborto não têm o conhecimento que nós temos, então acham apenas por uma situação no momento que a gente não pode julgar, não deve, porque cada pessoa tem uma história, não é? Por que está fazendo aquela situação, por que está agindo daquela maneira. E às vezes não tem o conhecimento, que eu acredito que dificilmente uma pessoa espírita faça um aborto pelo conhecimento que ela tem, não é? E a pena de morte, eu acho a coisa mais tola do mundo, no sentido de achar que existe uma punição para aquela pessoa, para a pena de morte, porque a morte não é punição, não é? Então, eu acho que punição é uma cadeia de 20, 30, 40 anos. Aí é punição, você ficar vivo e sem liberdade. Para mim, no meu conceito de vida, a falta da liberdade é uma das piores coisas para o ser humano. Aí eu não concordo, não acho a pena de morte seja justa, não é? E só por isso que eu acho que liberdade é a pior coisa que um ser humano pode perder, é a liberdade. Então, pena de morte, para mim, não vale de nada. A morte não é castigo para ninguém. Né? E quanto o aborto é aquilo que eu falei, é muito difícil julgar, não é? Mas se uma pessoa tem um pouco de conhecimento espírita, né? Porque nenhuma outra religião dizem apenas assim, é proibido, não deve, é pecado. E não explica por quê, não é? Eu sei porque eu sou católica e conheço pessoas de algumas outras religiões e simplesmente dizem, é pecado, não pode tirar a vida. Mas por quê, não é? Então, o espiritismo nos dá uma visão melhor disso. Só completando. Vê, Marileide,
a gente tem uma visão meio distorcida da coisa, né? Por que a gente vem para esse planeta? É para se educar. Basicamente, vamos assim, se for usar uma palavra assim bem genérica ou bem objetiva, que seja, mas se fosse resumir numa palavra, né? Então, educação. E uma pessoa que perante a sociedade comete algo, né, um crime, alguma coisa, se ela tiver noção, se ela tiver assim, um aprimoramento dessa visão de educação, então as cadeias elas passariam a ter uma função de educação. Então, esse seria a melhor saída, a melhor atitude para alguém cometer um crime. Isolar da sociedade, mas não colocar no meio de uma piscina de gente, né, igual e tudo, e planejar, quer dizer, não melhora em nada aquilo, né? Pior até. Né? Mas dá condições para que a pessoa possa se educar, possa pensar naquilo que fez, enfim, sabe, tratar o psicológico, tudo. Mas eu estou falando, isso é uma utopia, né, hoje. Eu não sei se tem país que vê dessa maneira, que age dessa maneira. Então, está muito mais realmente para punição do que para educação. Né? Porque nós tivemos essa percepção, esse entendimento de que nós estamos aqui para nos melhorar, né? Aí em tudo, qualquer atitude nossa vai estar voltada para isso. Oi, Dani, você pode falar assim. Boa noite, gente. Hoje eu fiz um estudo do livro Jesus no Lar e uma frase eu acho que se encaixa no nosso estudo de hoje. Como que Jesus nos orienta a seguir nessas coisas todas, né, que acontecem no mundo e às vezes a gente fica meio perdido sem saber o que fazer, lidando com diferentes pessoas, né, e diferentes formas de agir. Ele diz assim: amados, quem procura o sol do reino divino há de armar-se de amor para vencer na grande batalha da luz contra as trevas. E para armazenar o amor no coração, é indispensável ampliar as fontes da piedade. Então, é só através do amor e da piedade, né, que a gente consegue contrabalançar, né, tantas coisas ruins que a gente vê, tudo que nos desagrada, né, lembrando que dentro daquele irmão que hoje erra, existe alguém que mais tarde, como o Luiz disse, né, vai chegar à angelitude. Então, só uma frase para a gente pensar. E lição de graça desse livro? Jesus no Lar. Eu não escutei, Verinha. Eu queria saber, Jesus no Lar, né? Capítulo 33. 33, tá. Uhum. Obrigada. De nada. A gente discutiu bastante coisa, mas esqueceu do amor e da piedade, realmente. Bem colocado. Luiz, só mais uma observação, porque acho que Kardec ele é bem claro que ele sempre diz que a punição é a medida do conhecimento. Então, é lógico que uma pessoa que está em uma situação onde ela não vê uma saída e ela tem que cometer alguma coisa que vai de contra alguma lei moral, ela vai ter uma consequência, mas não vai ser a mesma daquela pessoa que comete conscientemente, sabendo o que está fazendo por maldade. Igual a Ana Paula está falando, o caso do aborto, ainda mais para a gente que é mulher, é uma coisa muito, muito, muito sensível, porque eu não sei como eu agiria se por acaso eu tivesse, né, um estupro acontecesse, eu tivesse ali, eu não sei qual seria a minha reação, entendeu? Talvez hoje, como a Marileide falou, pelo meu conhecimento, eu assumiria e faria o melhor para encaminhar a criança ou pediria a Deus, né? Mas tem muita gente que não está nesse estágio, que fica transtornada, fica trauma. Tem criança, né? Tem criança que engravida desse tipo de coisa. Então, assim,
Eu acho que tudo a gente tem que botar na balança, mas Kardec sempre fala, a punição é de acordo com o conhecimento. Quanto mais se conhece e se faz o mal, maior é a punição. E não é uma punição porque a gente fala Deus é vingativo, não. É porque o que você fez tem a lei do retorno. Então, se eu sei que existe uma lei do retorno, eu estou consciente e mesmo assim, como a Dani disse, eu prefiro não usar do amor e da caridade, aí eu tenho que pagar um preço um pouquinho mais caro. E também a gente tem que levar em consideração o fator que é a sociedade. Então, existem leis, por exemplo, se a lei dos homens não significa que são as corretas, né? Mas elas estão aí. E dentro assim, de limites de ignorância, as pessoas vão pela lei que, não, a lei me faculta fazer um aborto porque houve uma violência e tal, e eu faço, e assim, faz quase que de consciência tranquila, porque a lei protege, a lei ampara, mas a lei dos homens. Então, o que nós estamos tratando aqui são as leis naturais, as leis de Deus. Então, é um enfoque um pouco diferente, né? E que leva a gente, como a Marileide falou, sendo espírita, não comete certos crimes, né? Por quê? Porque a gente está estudando as leis que estão acima das leis dos homens. Então, é nessa linha. Sim, Eu só queria pegar exatamente nessa frase da Marileide e na sua, de que o espírita já não comete certas coisas. E eu vou insistir nesse ponto. Kardec fala que o espírita é aquele que se esforça em vista das suas dificuldades, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que, olha, o espiritismo previne o suicídio, o espiritismo previne o aborto, porque eu sempre insisto nesse ponto, acho que já virou jargão já. Nós somos muito frágeis. A gente não sabe o que a gente vai, o que nós somos capazes de, ao mesmo tempo que nós somos muito frágeis, a gente tem uma força interna muito grande, né? Porque nós somos filhos de Deus acima de tudo, mas a gente ainda tomba e tomba muito, né? E o que o espiritismo nos ajuda é a levantar do tombo. Ele não é um tipo de uma barreira, né? Uma vez que eu sou espírita, eu não caio. Eu vou cair, mas ele me ajuda a levantar, né, no momento. E eu acho que a frase que a Daniele falou é muito pertinente, porque se tem uma coisa que não tem limites, é a misericórdia divina, né? E a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado, que nem a gente estava aqui falando sobre coisas, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do julgamento. Porque o julgamento só serve para os meus atos, porque eu me conheço, assim, ainda me conheço mais ou menos, né? Sou meio, né? A gente sabe que a gente não se conhece muito bem mesmo. Mas só serve para mim, o meu julgamento só serve para mim, não serve para os outros. Para os outros serve a minha piedade, a minha compaixão, né? A minha tentativa de... É que eu estava estudando o Evangelho, aquele amável... como fala? É amável e... Ah, esqueci agora. Não fugiu na cabeça. Mas que ele fala que é doçura, né? Ser amável e doçura, isso. A gente precisa exercitar isso com mais frequência em relação ao outro. A gente não conhece a vida daquela pessoa. E eu tenho absoluta certeza que talvez se eu vivesse as mesmas sequências de reencarnação que aquele espírito, talvez eu faria a mesma coisa que ele. Né? Então é muito perigoso. Né? Acho que é isso. Fica muito difícil debater com Paula, porque ela vai muito profundo, gente. Paula, olha, é verdade, você tem razão, a gente não se conhece, depende do horário. Por exemplo, eu sou mãe e avó, aí alguém estupra uma neta minha, meu Deus, qual será a minha atitude, né? Eu vou querer que matem aquele homem, ou vou querer que, sei lá, Jesus, não sei, a gente não sabe, mas eu digo quando, assim, por exemplo, eu não posso mais ter filho, mas você é jovem, você não faria um aborto com o conhecimento que você tem, não é?
É isso que eu digo. Eu não quero assumir essa responsabilidade, não, Marileide. Vai que lá na frente eu te decepcione, a gente decepciona os outros. Não, porque existem os grandes pecados que a gente sabe, né? As grandes barbaridades da vida, que a gente sabe que não faz, porque sabe do caminho, a gente já tem um conhecimento pouquíssimo, mas a gente já sabe, não é? Então, é difícil realmente, é como você diz, é muito difícil, porque o momento é quem diz a pessoa, né? É que sai o verdadeiro eu da pessoa, é no momento, não é? Mas é difícil debater com Paula, eu não quero mais falar com ela. Tá bom. Nós passamos por isso numa das questões dessa aí. Assim, essa aplicação da moral, porque semente moral já está ali dentro da gente. Então, esse exercício é que vai levar a gente a realmente não decepcionar a gente mesmo, né? Mas é isso. Tem uma frase aqui no livro As Leis Morais, de Rodolfo Caligari, que é fantástica, gente. Eu acho que fecha tudo isso aí. Olha só. Ela é curta e grossa. Urge, porém, que aprendamos a ser sinceros conosco, com nós mesmos e procuremos aquilatar o real valor de nossas ações, indagando-nos como as qualificaríamos se praticadas por outrem. Se forem censuráveis em outra pessoa, também o serão em nós. Eis que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. E aí continua, né? Mas vale a pena ler esse livro. Alguém gostaria? Pensar muito, né? Gostaria. Sim. A Verinha está se candidatando a fazer a prece. Alguém quer tirar dela a vez? Pode tirar, não tem problema. É que a prece de Cáritas está na minha cabeça. E eu não sei ela totalmente, mas acho que algumas coisas eu consigo. Tá linda demais, Verinha. Eu vou tentar. Ela está aqui martelando a minha cabeça. Eu vou tentar reproduzi-la, né? Vamos ver se eu consigo. Vamos então aproveitar esses momentos e fazendo essa prece que nós recebemos de espíritos amigos, né? Na verdade, do amigo de Cáritas, nós vamos emanando de nós todos os nossos sentimentos bons que nós temos, sim, mesmo que sejam poucos, mas nós temos sentimentos e emoções boas. Já caminhamos um pouco mais na nossa evolução do que anos atrás. E podemos então doar um pouco de nós, fazendo com que essa prece se eleve ao mais alto e dela resplandeça luz para os necessitados de toda a ordem, inclusive as nossas necessidades, que cada um de nós temos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai luz àqueles que passam pela provação. Dai ao culpado o arrependimento, à criança o guia, ao órfão o pai. Deus, dá-nos forças para podermos ajudar o progresso. Dá-nos ao caminhante, Senhor, a luz da estrada. E permita, querido Mestre, querido Pai amado, que ao final de nossa jornada nós possamos ser uma estrela brilhante, como Jesus foi para nós, como Jesus é para nós. E que possamos um dia refletir a vossa imagem, para que nós possamos assim
refletirmos o Senhor em nós. Que possamos prosseguir, Pai misericordioso, que nos envolve a todos neste momento com o seu amor, através do nosso Mestre, para que nós tenhamos forças, coragem de prosseguir adiante, procurando o entendimento do teu Evangelho, Mestre querido, das suas lições, dessas leis divinas que o Senhor nos trouxe, ensinando-nos a caminhar corretamente, para que possamos ser felizes. Que a humanidade toda, Senhor, possa um dia fazer uso dessas lições, dessas leis naturais, para que não precisemos mais passar por esses momentos de intensa dor que a humanidade toda está passando. Mas, querido Pai amado, que nós possamos assim, em meio a tanta dor, elevarmos mais os nossos espíritos à grandeza do seu amor e seguir confiantes de que já somos vencedores. Seremos todos vencedores um dia. Que a sua paz invada os nossos lares, curando-nos, Senhor, todas as feridas da alma, curando-nos a ferida do corpo. E que possamos, Senhor, unidos em oração, sempre mais e mais, darmos o melhor em benefício do outro e da humanidade toda. Nunca, Senhor, pensamos tanto na humanidade como estamos pensando agora, vendo-os como nossos verdadeiros irmãos. Por isso nós pedimos por todos, inclusive por nós próprios. Que a sua paz invada os nossos corações e de todos aqueles que estão próximos de nós, que tanto amamos. Que assim seja, Mestre, agora e sempre. Que assim seja. A prece de Cáritas que eu sabia de cor me sumiu, aí foi, né? Um abraço, Boa beijo noite. a todos. Boa noite. Um beijo, fiquem com Deus. Todos